Obrigado pelas palavras. Bom dia a todos, tudo bem? Agradeço a atenção de vocês, a receptividade da instituição, do professor, e nós vamos passar alguns minutos, algum tempo trabalhando sobre uma área que me é muito cara, que é a avaliação psicológica, e qual já trabalho com algum tempo, desde o século passado, e inevitavelmente tem um bocado de desafios aqui a conduzir. Eu vou trabalhar numa interface entre os processos da psicologia jurídica e da avaliação psicológica. Então, vou trazer aquilo que é nosso trabalho no dia a dia e aquilo que é a nossa maior dificuldade para os próximos anos. Para quem está iniciando na atividade, os próximos anos estão meio longe, mas para quem já está na atividade, eles já deviam ter passado dessas dificuldades para outras etapas do processo. Eu também pediria que não se preocupem em tomar tanta nota ou tirar foto do material, que eu vou disponibilizar esse material na íntegra da apresentação a vocês, né, se não tiver nenhum problema da instituição. E aí a gente não precisa desfocar o processo. Logicamente, a minha apresentação vai ser expositiva no primeiro momento e, como já bem definido, posteriormente nós abriremos a perguntas, certo? E aí sim eu gostaria de poder trabalhar e interagir um pouco mais com vocês, até porque não conhecia ainda a região de Anápolis, só a Goiânia e os trabalhos e a atenção deles para essa temática, ok? Então, nós na psicologia jurídica somos solicitados... Somos solicitados a realizar processos avaliativos com muita frequência. Em outras áreas da psicologia também temos essa frequência de solicitação, geralmente compulsória. Então, avaliação psicológica para a Carteira Nacional de Habilitação, avaliação da manejo de arma de fogo, nós temos também solicitações em processos de saúde, etc. De toda forma, boa parte da sociedade entende que o trabalho do psicólogo, na sua maior parte do tempo, é baseado em processo avaliativo. Logicamente, também assim como qualquer outra profissão. Um engenheiro faz processos avaliativos de estrutura, de projetos, etc. Nós também fazemos. Mas acaba ficando uma representação social do trabalho do psicólogo ao processo de decisão decorrente oriundo desta avaliação. Por outro lado, é muito comum que as pessoas entendam que a avaliação psicológica, aqui agora nós, né, meio interno, tanto quanto alunos, quanto alguns profissionais, entendam que a avaliação psicológica ela é oriunda da administração de instrumentos psicológicos. Né? Então, assim, aplicar teste é fazer uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica se dá aplicando testes, certo? É uma linearidade que nós vamos ver depois com uma certa dificuldade de estabelecer um processo produtivo na tomada de decisão do psicólogo. Seja como for, se vocês puderem observar, vão ver que boa parte do trabalho da atividade profissional é entendida quanto decorrente de um processo de tomada de decisão oriundo a partir de resultados avaliativos. Quem avalia é o psicólogo, não um instrumento. O psicólogo avalia os resultados, avalia o contexto, avalia a indicação, avalia a demanda, avalia o prognóstico, avalia os aspectos de adaptativos e desadaptativos do indivíduo. E aí toma a sua decisão. Esse é o aspecto fundamental do trabalho do psicólogo também na avaliação psicológica. Nós vamos encontrar constantes e cada vez novas exigências sociais para avaliação. Há 40 anos atrás, ninguém imaginava que o trabalho do psicólogo em avaliação neuropsicológica poderia realizar dentro de uma sala de cirurgia, em uma craniotomia, em uma neurocirurgia, durante o processo cirúrgico. Isso nós fazemos. Há 40 anos atrás, não se imaginava fazer uma avaliação psicológica para um processo relacionado ao manejo de armas ou em relação à saúde das pessoas. Hoje nós fazemos. Quem sabe daqui a 20 anos estaremos fazendo avaliação psicológica para astronautas. Já fazemos para pilotos. Então a sociedade dá o tom, ela exige, ela mostra necessidades.
Em algumas vezes, essas necessidades acabam sendo banalizáveis do ponto de vista do trabalho do psicólogo. Como assim? Já houve casos de projetos de lei em que a casa, no caso foi a Câmara Federal, propunha que o psicólogo trabalhasse fazendo avaliação psicológica para instrutor de academia de artes marciais. Como se a avaliação psicológica pudesse identificar quem seria o melhor aluno decorrente daquele processo de treinamento ou não. Por vezes, a sociedade solicita que nós façamos cirurgias ou avaliação psicológica para cirurgias do tipo vasectomia, quando, na realidade, nós não temos evidências científicas disso. Então, por vezes, a sociedade pede o trabalho do psicólogo. Isso, de um lado, é o reconhecimento da expertise profissional. Mas, de outro lado, nós precisamos ficar atentos, porque nem tudo que é solicitado condiz com a ciência psicológica, ou pode dela não necessariamente ser derivado. Uma outra característica do nosso trabalho é que boa parte do processo de avaliação ele tem o equivalente de novos instrumentais. E aqui eu quero me referir não a testes psicológicos somente, mas técnicas psicológicas e métodos psicológicos. É muito comum que nós tenhamos um aumento na expertise, um aumento em evidências de processos científicos associados a instrumentais. Então, 20 anos atrás, ninguém imaginava testes psicológicos administrados num computador. Não para ser feito presencialmente, mas à distância. Hoje, no mundo, nós temos. É possível fazer avaliação psicológica com indicadores tomados à distância do cliente. Então, isso vai exigir o quê? Uma atualização constante do profissional, um investimento de tempo, de recursos, de treinamento, de capacitação, para além do curso de graduação tão e simplesmente. Então, para se trabalhar em contextos avaliativos, vai exigir do profissional que tenha uma atualização cada vez maior. Em um cenário internacional, isso é baseado na avaliação da competência e da expertise do profissional. Como? Na certificação. Então, tem sociedades internacionais e algumas já no Brasil que fazem certificação dos profissionais. A cada 2 anos, eles fazem atividades avaliativas, provas, estudos de caso, apresentação de currículo, para ver se eles estão suficientemente atualizados e competentes nesse processo. Por outro lado, nós temos uma manutenção dos processos de treinamento e, inclusive, de desenvolvimento de competências ainda tanto quanto clássicos. O que eu quero dizer com isso? É comum que o processo de avaliação ou o processo profissional na avaliação seja ele caracterizado através do ensino tradicional. Então, vai assistir aula na graduação e aí começa seu processo de formação profissional. Isso nós vamos ver até o final da exposição, pode ser hoje diferentemente entendido. Por outro lado, precisamos criar novos cenários instrucionais de processos de ensino-aprendizagem. E aí o profissional pode se valer desses indicativos. Quem já tem acesso à informatização e principalmente acompanha em cenários internacionais, vai ver que é possível fazer cursos de curta duração ou até mesmo de mestrado e doutorado à distância em centros internacionais. E para isso, logicamente, há uma metodologia, há um processo de investimento, de aspectos técnicos científicos do profissional. Pois bem, esses são os cenários que nós podemos considerar como atuais em toda a área avaliativa, toda a área da avaliação. Se nós olharmos a definição clara do processo avaliativo, nós vamos ter como base que ele vai ter um indicador básico de início denominado de demanda, ou motivo do atendimento. Sem esse indicador estar adequado, nós não temos condição de iniciar o nosso trabalho. Por outro lado, ele não termina tão somente num entendimento ou numa conclusão de um laudo. O processo avaliativo visa tomar elementos de decisão e de intervenção. Quando se faz a avaliação, já se pode informar qual vai ser o melhor processo de intervenção para aquela necessidade e para essa característica deste cliente em especial.
Pois bem, se nós representássemos de um ponto de vista assim, mais dinâmico o processo avaliativo, vocês vão verificar comigo que ele, tal como apresentava alguns segundos atrás, ele inicia e starteia por uma demanda. Essa demanda, inevitavelmente, tem uma característica. Ela precisa ser psicologicamente orientada, ou seja, não é qualquer demanda. É muito comum, né, em clínicas e escolas, as pessoas procurarem o psicólogo para que possa ter aí uma orientação para o seu filho estudar. Faz uma avaliação, vê se ele vai dar para a coisa, doutor. Né? Isso é um tanto quanto vago de demanda. Quando pedem uma avaliação psicológica ou um processo seletivo com avaliação psicológica para colaboradores em empresa, por vezes solicitam para ver se as pessoas são honestas. Isso não é uma demanda psicológica, isso é um juízo de valor. Tem diferença. O que para mim honestidade pode ser diferente conceitualmente para outras pessoas. E até do ponto de vista geográfico, em algumas localidades tipo Brasília, ser completamente diferente do que a maioria da população pensa. Mas seja como for, é um juízo de valor e não uma característica psicológica. Então, a demanda tem que estar identificada para quem toma o processo como sendo decorrente de algo psicológico. Esse algo psicológico nós chamamos de construto psicológico. Existe um construto psicológico envolvido aqui para que eu possa fazer o meu processo avaliativo. Eu vou fazer o processo avaliativo sobre características de cognição e inteligência, vou fazer um processo avaliativo sobre adaptação num cenário de psicopatologia, eu vou fazer um processo adaptativo para verificar condições de resiliência, etc. Isso sim inicia a demanda, isso starteia a demanda. Um outro aspecto está no uso das técnicas psicológicas, sejam elas instrumentos, métodos, etc. Para que eu possa me valer desse link, eu inevitavelmente preciso entender isso como sendo psicológico. Então, se eu vou usar um instrumento para avaliar a cognição, é porque a cognição é uma característica, um construto psicológico. O meu instrumento de avaliação cognitiva está representando essa característica e, logicamente, a minha avaliação vai ser, então, decorrente de um construto psicológico. Estou sendo claro? Sim. Tá, beleza. Então, aí sim eu utilizo o instrumento. Eu não uso o instrumento porque pediram e o que eu vou conseguir ter de instrumentais. Eu tenho que fazer esse link direto, a demanda com o meu material. Nesse meio do caminho, aqui está o construto psicológico, que é aquilo que eu preciso ver. Por outro lado, uma vez que eu tenho o uso de técnicas e métodos, eu vou depois da sua administração, da sua obtenção de resultados, da sua coleta de informações, eu vou processar uma análise desse material. Análise essa que vai ter direta relação com a demanda. Mesmo que eu utilize instrumentos que deem resultados mais amplos, nem todos esses resultados serão utilizados num processo de tomada de decisão. Então, se há uma solicitação decorrente a um aspecto de personalidade, eu vou olhar esse aspecto especificamente e não todo o cenário que o meu instrumento fornece. Assim, eu não exponho o meu cliente desnecessariamente. Por outro lado, ao final desse processo, eu tenho condições de fazer o quê? Informar a minha decisão. E essa informação, como o processo segue num fluxo, deve ser decorrente àquele aspecto da demanda. Aquilo que eu informo é aquilo que me foi pedido, salvo raras exceções, em contextos muito específicos, que eu vou ofertar outro tipo de informação concomitante. Logicamente, para quem trabalha com processo avaliativo, essa é uma forma muito simplificada, mas dá passos específicos ao nosso entendimento. As maiores dificuldades estão, digamos assim, representadas nessas setas azuis. Por quê? Porque a passagem da leitura da demanda para o entendimento da metodologia que eu vou empregar, eu preciso conhecer o fenômeno. Então, o que é a cognição? O que é a cognição para uma criança de 5 anos? O que é a cognição para um adulto de 25 anos? Tem diferença entre uma e outra. Consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer uma leitura de contextos nesses aspectos. E isso vai levar
o uso da minha expertise e da minha competência. Então, processos avaliativos, assim como qualquer outro aspecto do entendimento profissional, estão fortemente embasados na expertise, no desenvolvimento de habilidades que levam à competência e, consequentemente, o primor da técnica psicológica. Se nós olharmos, digamos assim, esse processo, representamos ele a partir de 3 pontos principais. De um lado, nós temos aquilo que vai ser o alvo do nosso trabalho, ou seja, as características de comportamento. Eu posso trabalhar com N aspectos na avaliação psicológica, mas quase todos eles são demonstráveis na ação psicológica a partir do comportamento. A cognição eu verifico no comportamento, não somente na resposta aos instrumentos, mas na adequação escolar, na impossibilidade de entender o conteúdo daquela escola, nas suas dificuldades, no limite cognitivo do aluno. Eu posso entender nesse comportamento um aspecto de uma ou mais funções psicológicas. A partir disso, eu vou fazer uma inferência nesses contextos. E nós vamos olhar as inferências daqui a pouquinho. Então, inevitavelmente, esse comportamento vai estar sobre um processo de entendimento nosso de construto psicológico. Se eu tenho que avaliar a cognição, o que eu entendo sobre cognição? Que característica psicologicamente tem a cognição? Ou esse tipo de cognição, essa função cognitiva? Inevitavelmente, nós temos N áreas teóricas, N escolas teóricas, desenvolvimento de processos e que vão levar ao profissional psicólogo a necessidade de cada vez mais representar esses construtos de forma atual. Foi-se o tempo que as coisas demoravam muito para mudar. No século XXI, elas basicamente se modificam, num espaço de 5 anos. Segundo dados, a cada 5 anos dobram os números de publicações científicas no mundo. A cada 5 anos, o que você sabia simplesmente dobrou. Isso pode ser diferente, Podemos entender isso de uma certa relatividade hoje, mas pensem, quando Freud começou seu trabalho, era possível ler todos os livros publicados sobre neurologia, medicina, psicologia, antropologia, etc. Hoje, ninguém consegue ler o material produzido. Simplesmente, em 5 anos, você levaria uma vida toda para ter esse aspecto. Então, isso vai exigir do profissional um autodesenvolvimento na sua expertise e na sua competência. Um outro aspecto do nosso processo enquanto estrutura está no uso da metodologia em termos de instrumentais. Não somente os testes que saíram, mas as variantes técnicas sobre eles. O psicólogo, por vezes, dá mais importância a instrumentais como testes e esquece as técnicas de entrevista, técnicas de observação, que são prioritárias num processo avaliativo. A entrevista é a mãe de todas as técnicas num cenário de avaliação. Sem ela, você não tem resultados, você não tem contextos, você não tem link, etc. Então, nós precisamos estar atualizados aqui. E, logicamente, o processo em si, enquanto resultante desses outros 2 aspectos, ele caracteriza o que se tem de desenvolvimento metodológico. Para alguns de vocês, até que entraram na universidade, já ouviram falar em técnicas cognitivas de intervenção, já ouviram falar em mindfulness. Mas para nós que temos alguma expertise no mercado, já há um tempo atrás, isso é novo. Então, inevitavelmente, o método surge, o método se atualiza e você precisa ressignificar isso. Então, se há uma área na psicologia que vai exigir do profissional um constante investimento de tempo e de aprendizado, essa área é a avaliação psicológica. E se nós levarmos em consideração esses aspectos fundamentais, nós vamos poder ter mais ou menos como condição de uso dos aspectos técnicos, tanto das entrevistas, dos testes psicológicos propriamente dito ou da observação, 3 conjuntos importantes de elementos. De um lado, as evidências de validade. Não é porque exista uma técnica que já é conhecida que ela inevitavelmente se torna válida, ou é válida por ser conhecida. A validade é um aspecto cada vez mais restritivo
E diferentemente daqueles conceitos iniciais lá do meio do século passado, de que há uma validade num teste ou no outro instrumento, você procura ver se hoje essa validade ainda apresenta evidências compatíveis para o cenário. Então é muito comum que nós tenhamos cada vez mais que relativizar a validade de instrumentais e de técnicas. Por quê? Porque as evidências científicas demonstram que a utilização pode não ser assim tão generalizável quanto se supunha. Por outro lado, evidências da consistência ou estabilidade ou precisão nos mostram um período de tempo aceitável para que esse material possa se manter enquanto resultante válido. Ou seja, se nós utilizássemos um exemplo analógico, um termômetro, ok? Se eu colocasse na medida de um termômetro axilar no braço esquerdo e obtivesse o resultado de 37,8 e depois baixasse o termômetro e colocasse no braço direito e ele me desse um resultado de 35, certamente eu iria refazer esses passos para ver o quão preciso está sendo a medida. Mas se para cada forma de medida eu tenho um resultado diferente, o próximo lugar que eu vou colocar o termômetro é no lixo, né? Porque ele não serve. Ele não tem consistência, ele muda de resultado o tempo todo. E isso, no mínimo, não pode ser aceitável enquanto tomada de decisão. Por outro ponto, e aqui bastante importante, diz respeito ao uso de normas, que eu vou me valer em termos de instrumentais. Ou seja, eu posso ter instrumentos psicológicos, testes psicológicos, que eu vou comparar a um grupo chamado normativo. Essa comparação me permite que eu generalize os resultados do meu indivíduo para aquele grupo normativo, tomando como base o cenário de investigação anterior. Então, uma correspondência importante é que essa norma seja aplicável ao meu indivíduo. Ou seja, meu paciente precisa ter as mesmas características que aquele grupo normativo, senão a comparação não vai ser bionívoca. Tá? E isso cria um cenário, digamos, de dúvida sobre o resultado. Nós vamos voltar a eles daqui a pouquinho. Então, essas condições são condições básicas de qualquer processo metodológico. Nós não vamos usar qualquer método ou técnica que não tenha evidência de validade. Dá para fazer entrevista por código Morse. A pessoa se sente mais livre, quer dizer, eu preciso ter evidências disso. Onde eu vejo essas evidências? Na literatura. Então eu tenho que buscar hoje fontes de literatura confiáveis. Foi-se o tempo que tudo que era escrito era válido. Hoje, qualquer expressão colocada lá no oráculo, onisciente, onipresente, Dr. Google, vai fornecer um monte de lixo. E eu preciso ter um esforço cognitivo de limpar aquilo que seriam, né, digamos assim, evidências espúrias daquelas evidências consolidadas na literatura. Tanto que, cada vez mais, estamos utilizando métodos de pesquisa, né, de literatura muito sofisticados. Não basta estar publicado numa revista. Precisa ser um estudo sistemático, de revisão, de meta-análise, com dados elaborados, etc. Então, gradativamente, isso vai exigindo um esforço por parte do profissional. E não é porque ele está na faculdade que ele aprende automaticamente isso, né? Às vezes não dá tempo. Então, se nós vamos olhar esse preceito técnico do processo avaliativo, nós vamos ter 3 aspectos importantes a considerar, segundo um autor norte-americano chamado Grohmann, que são 3 pontos fundamentais. Eu agrego um 4º logo em seguida, para que a gente possa ter uma ideia de sequência deles. Num primeiro momento, eu preciso, para escolher qualquer tipo de instrumental, uma definição do construto. Eu preciso ter certeza que eu conheço, para medir com um instrumento cognitivo uma dificuldade de um paciente, eu preciso saber o que é aquele construto, memória, atenção, né, pensamento, etc. Mas eu preciso saber com detalhes. Então, isso vai exigir do profissional, digamos, mais do que a leitura do manual. Ele vai precisar saber o que tem de novo nesse cenário. E o que tem de novo é extremamente profuso nesse ponto, exigindo do profissional que ele tenha um filtro, né, de evidências substanciais nesse contexto. Isso vai envolver características de atualidade, de relevância, evidências e execuibilidade naquilo que é o uso do seu trabalho.
Por outro lado, eu preciso conhecer outros instrumentos que me avaliam esse mesmo construto e caracterizar qual deles seria o mais indicável. Né? E por que isso? Porque representa melhor o construto. Então, dando um exemplo mais diretivo, se eu fosse fazer uma avaliação psicológica para processos seletivos, me valeria a pena utilizar para avaliação cognitiva o VAIS-3 ou me valia a pena utilizar uma prova de inteligência não verbal. Então, eu teria que optar isso. O VAIS-3 vai me exigir 2 sessões de administração e uma série de informações que provavelmente eu não vou ter como colocar isso no cenário de decisão para um processo seletivo. Então, eu vou começar a dimensionar aqui, dentre os instrumentos, o custo-benefício, tempo, esforço, rendimento e informação. E, logicamente, que é um ponto mais esquecido, quais são os limites dos meus instrumentais? Até que ponto eu posso confiar numa técnica de entrevista? Se eu vou fazer uma técnica de entrevista num contexto avaliativo para progressão de pena e pergunto para o apenado, você tem condições, você se vê como condições de sair? Sim, claro. Né? Logicamente ele vai dizer que sim. Numa entrevista de seleção de pessoas, eu pergunto, você se vê trabalhando nessa empresa? Claro. Por quê? Porque é um processo de digamos assim, imagem, de prospecção do indivíduo com relação ao seu desejo, à sua necessidade e ao contexto. Até que ponto eu posso considerar isso como um indicador mais válido? Então, eu preciso ter ideia da limitação dos processos e dos instrumentos associados a eles. Num segundo contexto, eu vou ter que ver algo que Marnat denomina condições do respondente. E aqui, por vezes, em processos de supervisão, mesmo de investigação, nós nos deparamos com esse aspecto pouco contemplado por parte de profissionais. Como assim? Eu preciso identificar quais as habilidades que o respondente precisa para responder a um determinado instrumento. Ele precisa ler? Tá, mas ele sabe ler. Ele tem um ensino fundamental completo. Ter um ensino fundamental completo e saber ler tem diferença. Nesse país, nós temos 70% dos eleitores brasileiros, segundo dados de 2010 do TSE, com um nível de escolaridade de até fundamental completo. 20% em até um nível de escolaridade secundário completo, ensino médio. E 10% até um nível superior de escolaridade. Então, essa é a dúvida maior. Se eu estou fazendo esse processo e essa habilidade é acima da capacidade do indivíduo, ele inevitavelmente vai usar todos os recursos, como nós nas provas. Então, nós vamos tentar o máximo. O que não deu, vamos tentar que o acaso nos ajude. E isso não é uma avaliação psicológica. Então, tem que dimensionar isso às reais condições do indivíduo. Em neuropsicologia, nós chamamos isso de validade ecológica. Eu vou usar uma prova, uma atividade, um instrumento que tenha real dimensão com aquilo que ele faz no dia a dia do seu comportamento. Então, eu corro menos riscos aqui. Compatibilidade com o grau de escolaridade, como vimos há pouquinho, isso tem necessariamente a ver habilidade e escolarização. E temos, logicamente, alguns contrapontos aqui no Brasil. A classificação do nível de escolarização, às vezes, diz mais do que a habilidade do sujeito em manejar aquele conteúdo. Consequentemente, não dá para confiar na escolarização no sentido do título, e sim das habilidades. Por outro lado, eu preciso verificar se os meus instrumentos não são demasiadamente extensos. Isso vai cansar o indivíduo. Se ele nunca leu nada, tantas frases, são mais de 450 frases, só essa BFP, em 1 hora, então imagina o nível de cansaço desse indivíduo. E isso não é uma avaliação. Aí acaba sendo um processo de aplicação de material. Consequentemente, eu vou também avaliar a ideia do custo-benefício. Entre eu usar esse instrumento e obter dados para esse instrumento, eu vou conseguir manejar essas informações de acordo com a demanda. Vou precisar de 2 horas para administrar um instrumento para ter ideia de uma única variável. Vale a pena esse aspecto?
Se eu tenho mais riscos em obter de um instrumento inferências, dados, será que corro esses riscos e utilizo ele ou utilizo uma técnica derivada? Me permitem um exemplo? Se levarmos em consideração certos processos avaliativos, as pessoas usam testes de atenção concentrada. Lembram? De marcar com tracinhos, testes de cancelamento. Então, a pessoa vai lá e faz as marcações daqueles símbolos idênticos. No entanto, se as condições do examinando não forem as melhores, essa marcação por si só não acontece. Vejam, se eu administrar para um indivíduo de 18 anos um teste de atenção concentrada, ele com certeza vai fazer bem rápido isso. Se eu administrar para uma pessoa de 65 anos, ela vai ter uma outra temporalidade de administração. Essa temporalidade tem exigências cognitivas distintas. Será que eu vou colocar isso tudo e separar essas diferenças naquela única tabela de percentil que tem no instrumento? Ou eu vou desqualificar o indivíduo que tem mais idade porque não existe uma informação de norma com uma tabela específica? Então, isso vai levar a custos-benefícios e a resultante, que é uma ideia que pode não ser nada daquilo que é, na realidade, o fator do indivíduo. A presença de outras características, como desejabilidade social e responsividade nos testes, é também uma grande dificuldade que nós temos, especialmente no contexto legal. Porque se você vai fazer uma administração de uma escala de personalidade, o indivíduo vai responder ele tomando como base a impressão de que a pessoa que vai entender as respostas teria dele. Esse é um clássico exemplo de desejabilidade social. Nós nos comportamos para causar boa impressão às pessoas, na grande maioria das vezes. Quando perguntamos a um colaborador que num processo seletivo, você se vê como um ótimo funcionário nessa empresa, ele vai dizer sim. Por quê? Porque ele acredita nisso e quer passar essa boa impressão. Não estou dizendo que ele está mentindo, mas eu estou dizendo que ele está crendo nisso. E esse é um processo que nós levamos de desejabilidade social a interferir, inevitavelmente, na avaliação de características de personalidade. Então, esse é um cenário de restrição e que deveríamos ter um pouco mais de cautela nos instrumentos. Por outro lado, advogo eu também a necessidade de que nós tenhamos, para além do processo do resultado da avaliação psicológica, contato com esses resultados, ou seja, de que maneira nós podemos ter indicadores de efetividade, né, em relação ao nosso resultado. Um psiquiatra me pede uma avaliação neuropsicológica, eu entrego o resultado da avaliação e para mim terminou o trabalho, certo? Mas será que é isso que importa? Eu não deveria saber, depois de 6 meses, se esse resultado foi oportuno, foi efetivo para o caso do médico em atendimento, foi eficaz, ou simplesmente me contentar com a minha devolução de um resultado na forma de um laudo. Então, chegou o momento de nós sabermos se isso realmente funciona. Será que, mudar de contexto, será que na avaliação da Carteira Nacional de Habilitação não seria interessante saber se esse resultado que foi fornecido ao candidato realmente teve efetividade com aquele comportamento que ele demonstra depois de 2 anos dirigindo? Quer dizer, mais do que dar um resultado, eu quero saber se ele teve efeito. E eu acho que esse é o primeiro ponto para mudarmos uma concepção enraizada na psicologia de que todo resultado foi um resultado científico e válido. Por outro lado, eu tenho que ver abrangências e limitações dos meus instrumentos. Todos os instrumentos são limitados. Foram construídos com a base específica de características. Para um tipo de cenário, para um tipo de paciente, isso pode ter um efeito. Mas em outros casos, o efeito pode ser diferenciado. Inevitavelmente, eu também preciso ver que outras possibilidades eu poderia utilizar, se necessário reavaliar o candidato, o paciente ou o cliente, depois de um determinado momento. Teria um instrumento mais adequado? Esse instrumento é mesmo o mais efetivo? Então, são considerações que nós deveríamos, digamos assim, manter o tempo todo em evidência. Trazendo mais para a psicologia jurídica cada vez mais, vamos verificar o seguinte: se nós vamos tomar decisões sobre processos psicológicos e construtos psicológicos,
vamos ficar entre dois grandes limites, certo? Um primeiro deles, o processo de desenvolvimento. Para que eu avalie alguma característica de comportamento, alguma especificidade, algum construto, eu preciso entender que essas características, especificidades e construtos têm a ver com o momento de vida. Do tipo, cognição modifica. Uma criança de 5 anos tem um nível cognitivo, uma criança de 15 anos tem outro nível, um adulto de 35 vai ter a cognição diferentemente. Isso não quer dizer que vai ser melhor, ela vai ser diferente do crescimento. Então, se eu entender psicologia do desenvolvimento, se eu entender como o processo ocorre, que tipo de características neurofisiológicas estão envolvidas, por exemplo, no controle inibitório a partir do córtex pré-frontal, eu posso entender por que o adolescente tem problemas de inibição de comportamento. Eu posso entender por que um adulto de 45 anos não deve ter problemas em tomar uma decisão e refrear um comportamento impulsivo. E quando isso não ocorre, isso vai ser um indicador. Então, se eu não conhecer o processo desenvolvimental, com crises, com vicissitudes dele esperadas nesse processo, eu posso estar fazendo não uma avaliação, eu posso estar simplesmente evidenciando indicadores e não colocando ele no momento necessário ou esperado de desenvolvimento. Estou sendo claro? Beleza. Então, tem coisas que acontecem no desenvolvimento que nós poderíamos dizer que são inadequadas. Por exemplo, furtos, pequenos furtos, uso de substâncias, sabe? Apropriação, impulsividade em condutas hedonistas, como prazer, como uso de comida, prazer sexual, etc. Né? Comportamento ambivalente, certo? São características que para nós mostram que existe uma instabilidade no indivíduo, se ele for adulto. Porque se ele for adolescente, era tudo que a gente vai esperar de um adolescente. Então, se há um momento de vida que se pode ter pequenos furtos, usar drogas, ter condutas sexuais desviantes, isso ser mais ou menos tolerado na sociedade, é na adolescência. Se vocês não fizeram, nem tentem mais. Ninguém vai compreender vocês. Mas isso é esperado. Isso não é esperado por um vozinho de 75 anos, 80 anos. Por quê? Porque ele já internalizou uma série de referências sociais. Então, ele vai pautar a sua conduta por essas características. Então, eu posso esperar variações e posso não ter variações esperadas, sendo normais, frequentes, a partir de um momento de desenvolvimento psicológico. Pois bem, isso vai me dizer o quanto essas características podem ser toleradas ou visualizadas no desenvolvimento. Por outro lado, é mais ou menos como se eu pudesse fazer o seguinte, colocar o meu cliente sobre um pano de fundo do processo de desenvolvimento, recém-nascido até quase à beira da morte. Então, mais ou menos assim caminha a humanidade. E o meu cliente está nessa faixa etária, nessas características, mais ou menos nisto. O plano de comparação equivale? Ele faz coisas que aos 70 anos se esperaria que ele fizesse? Ele consegue fazer mais coisas do que se esperaria aos 70 anos? Ele deixa de fazer coisas que se esperaria aos 70 anos? Então eu posso dizer que isso não está normal ou anormal. Pode inclusive ter, digamos, uma elasticidade, uma flexibilidade nesse contexto. Falar errado, trocar o R pelo L, é inadequado na linguagem. Mas uma criança pequena, isso é até esperado. E algumas delas passam daquele timing do esperado. 6 meses depois melhorou. Isso estava patológico? Não. Isso estava, digamos, num contexto desenvolvimental que pode ter influências socioambientais. Então, nós psicólogos sabemos disso, porque conhecemos psicologia do desenvolvimento, porque conhecemos os processos, tanto neuropsicológicos decorrentes dela, quanto da influência socioambiental. Então, nós podemos dizer com uma certa certeza, né,
que o indivíduo está dentro daquilo que se esperaria naquele contexto de desenvolvimento. Mas isso é uma das balizas do nosso entendimento em avaliação. O outro aspecto está na psicopatologia. Se por um lado nós sabemos o que esperar no desenvolvimento, também nós podemos saber o que e quando esse esperar já ultrapassa um umbral do aceitável. E aqui a psicopatologia é um dos aspectos que nós precisamos investir. Nos cursos de graduação, infelizmente, a disciplina cada vez mais diminui em termos de informação, diminui em termos de quantidade de horas, diminui no acesso aos locais de estágio, etc., por um cenário variado. Mas isso não quer dizer que ele não é importante. Os critérios que nós vamos ver em psicopatologia, eles são tomados desde 1700 e alguma coisa, né? Sistematizados, organizados, acompanhados, enfim. Então, se hoje, no século XXI, nós olharmos esses critérios, podemos ver duas resultantes deles, né? O CID, né? O CID-11 e o DSM-5, como resultantes desse processo. Isso não quer dizer que a gente vai enquadrar as pessoas numa categoria. Isso quer dizer que a gente vai verificar expressões comportamentais dentro daquilo que seria objeto de espera, pela frequência e pela intensidade. Dois aspectos fundamentais de um sintoma ou de um sinal psicopatológico. Todos nós temos problemas de alucinação, não é verdade? Quando vai dormir, por exemplo, está quase pegando no sono, daí levanta porque tocou o telefone. Aí vai atender o telefone e as pessoas olham para você, o que houve? Não tocou o telefone. Não, não tocou nada. Isso é uma alucinação hipnopômpica. Você está quase dormindo. E aí quando você está quase acordando de manhã cedo, você se depara com aquilo, puxa, tem que trabalhar, vou tomar banho, trocar de roupa. E você crê que já tomou banho e trocou de roupa. Quando a soneca volta de novo a tocar o despertador e você se depara ainda na cama. Aquilo foi uma alucinação hipnagógica. Então, essas são características que acontecem com as pessoas, com uma frequência baixa. Se acontecer todas as noites, podem nos procurar, tem problema. Tá? Então, é uma questão de frequência, é uma questão de intensidade. Se você erra a tua percepção, pode ter uma alucinose, pode ser crítico com relação a ela, mas inevitavelmente está tendo clareza e juízo crítico para dizer, ups, aquilo que eu vi não era o demo. Pronto, então tá. Então esse é um ponto importante. Saber esses aspectos é crucial para que nós possamos balizar um comportamento e ajudar as pessoas. Por quê? Elas sofrem. O processo de adaptação é um processo sofrido. Todos nós lembramos a adolescência, alguns devem estar ainda vivenciando elas, mas assim, tem um lado bom, tem um lado ruim dessas coisas. Inevitavelmente, alguns cenários psicopatológicos, eles podem passar quase desapercebidos. A própria pessoa pode não ter consciência disso. Isso se chama anisio-agnosia. Ela não vê isso como sendo algo patológico, certo? Existem quadros em neuropsicologia, por exemplo, que a pessoa tem heminegligência. Então, ela esquece, por N causas, ela esquece um lado do corpo. Ela se barbeia, se for um homem, se barbeia só do lado direito, porque ele só vê o lado direito. Ele come só o lado direito do prato, ele não consegue ver o lado esquerdo do prato. Ele não consegue botar a calça do lado esquerdo com a perna esquerda, ele coloca a perna direita e está pronto. Ele não consegue se ver no espelho do lado esquerdo. Então, assim, são quadros que levam ao sofrimento, mas a pessoa não se nota sofrendo. Existem outros que ela se nota sofrendo, mas não consegue se identificar nisso. Por exemplo, a depressão. Às vezes, as pessoas sofrem durante anos para entender que aquilo não era preguiça, não era uma dificuldade, não era um luto, não era um desconforto, etc. E elas melhoram. Então, nós não vamos fazer diagnósticos psiquiátricos na avaliação psicológica, mas nós vamos saber até onde eles podem ir no nosso processo de avaliação. E isso é importante para o trabalho do psicólogo. Até porque uma grande quantidade, não só de patologias surgiram, né, mas principalmente de terapêuticas. E isso precisa ser claro. Né? Precisamos ajudar as pessoas e reforçar, empoderar elas no sentido de procurar ajuda. Então,
Se eu pudesse dizer que duas grandes disciplinas da avaliação psicológica, elas seriam psicologia do desenvolvimento e psicopatologia. Sem elas, você não sabe qual é a flexibilidade do primeiro e qual é o limite do segundo caso. Pois bem, mas se nós olharmos do ponto de vista psicológico, vamos ver que o comportamento é flexível. O comportamento não é estático, ele não funciona sempre assim. E aí a gente pode ver coisas do tipo, por exemplo, funções. O que nos poderia fazer com que mudássemos de comportamento? 3 variáveis sociodemográficas são importantes aqui. Idade. Uma criança de 5 anos tem um comportamento para estudar. Uma pessoa de 25 anos tem outro comportamento para estudar. Muda. Não é que a idade mude, tem uma série de processos aqui envolvidos, mas também tem repertórios comportamentais. Se espera que uma pessoa mude de comportamento, então com 5 anos e com 25 anos. Pois bem, o sexo é outra variável que também leva a mudança de comportamento. E aqui não quero considerar gênero, me permitam considerar sexo pela influência biológica, ou seja, genética e de ativação neuroendócrina, neuroestimulante, enfim. Isso tem diferença. Homens são diferentes de mulheres. E essa diferença é na forma de organizar pensamento, no tipo de expressão, etc. Agora, se você relacionar essas 2 variáveis, já vai ter uma senhora diferença. Uma criança masculina de 5 anos, uma criança feminina de 5 anos. São diferentes. Um homem de 20 anos, um adolescente, melhor, de 15 anos e uma adolescente de 15 anos. Enquanto os rapazes de 15 anos estão brincando ainda de carrinho e medindo áreas do corpo, as meninas já estão fazendo braços. As meninas estão fazendo habilidades sociais bem mais desenvolvidas do que os meninos de 15 anos. Então, isso é uma característica que tem que ver com o processo de desenvolvimento e com aspectos relacionados à genética. Embora todo mundo queira mudar essas 2 variáveis, a qualquer momento na vida não consegue. Ninguém consegue voltar a uma idade anterior, mesmo que tente parecê-lo, e ninguém consegue mudar de sexo, mesmo que adote outros avatares. O ponto principal, e que pode ter mudança, é a escolarização. A variável escolaridade ou anos de escolaridade, se olhada nos estudos demográficos internacionais, vai mostrar algo do tipo: quanto maior o tempo de escolarização, não estou dizendo o grau, anos de escolaridade, maior a chance da pessoa ganhar mais. Com exceção de psicólogos, essa variável não entra aqui. Engenharia, as ciências desumanas ganham mais do que as ciências humanas, vai lá. Mas, em todo caso, a escolarização, quanto mais anos de escolaridade, maior o salário, menor o tempo de trabalho, maior a felicidade atribuída, maior a satisfação de vida, menor os números associados de doenças crônicas. A sobrevivência é maior às pessoas com mais escolaridade. Em média, 3 meses para cada ano de escolaridade. É pouco, Mas quando o ceifador chegar, certamente vocês vão lembrar do pré-vestibular, do maternal, enfim. Por quê? Porque isso cria um repertório de comportamentos. Isso cria um enlace social e a gente muda padrões de comportamento. Então, se olharmos as mudanças que ocorrem em cenários internacionais, como países, como povos, quanto mais desenvolvido, maior está a associação com escolarização, com anos de escolaridade. Então, hoje se entende que escolaridade, saúde é educação é saúde, você não pode ficar livre disso. Por outro lado, os repertórios de comportamento mudam. Se tudo isso muda, se as pessoas são mais felizes, usam menos drogas, se tornam mais dispostas a colaborar, menos violentas, sinal de que você tem um processo de intervenção aqui. Então, os nossos resultados, quando vamos olhar um indivíduo com baixa escolaridade ou com alta escolaridade, nós vamos ver essa influência.
E não é uma influência desprezível ou só para constar na tabela certa do instrumento. Isso daqui significa qualidade de vida. Então, isso faz com que mude esse comportamento. Logicamente, eu vou poder pensar então que existem não uma avaliação psicológica, mas existem várias avaliações psicológicas em processos diferenciados. Porque o meu objetivo para uma avaliação compulsória, ou seletiva, ou clínica, será diferente. Os dados técnicos serão diferentes. A forma como eu manejo será diferente. E como nós decidimos resultados? E aí vamos cada vez mais chegando próximo ao processo de jurídico. Nós decidimos resultados a partir das evidências. E as evidências é tudo aquilo que você recolhe. Você recolheu o processo desenvolvimental, você recolheu os sinais ou sintomas de uma psicopatologia, você recolheu um processo adaptativo, você viu que aquela pessoa teve sucesso vital, ela teve relações, ela tem pessoas, ela tem grupo social de suporte, etc. Então isso você tem um indicador de decisão. A isso você vai atribuir uma decisão sobre o caso dela. Então, como nós tomamos isso, em geral, é para além dos resultados de um instrumento psicológico. É como se pudesse olhar um panorama mais amplo, mais geral, e integrar essas informações a partir de evidências. Esse é um aspecto que não tem como mudar o pressuposto metodológico de entendimento. Quanto mais tempo de experiência, mais expertise temos, nós erramos menos nesse processo. Não acertamos mais. Nós sempre temos um quê de erro nessa tomada de decisão. Basicamente, se vocês lembrarem da ideia inicial da avaliação, o construto psicológico é decorrente de dois aspectos. Um constitutivo, que vai dizer como é que é esse construto, né? Inteligência aborda características de raciocínio com símbolos, de um processo organizado, de leis que podem ser mais ou menos definidas a partir de um processo axiológico, etc, etc. E operacional, como é que eu vou ver esse tipo de construto? Como é que eu vou ver inteligência nesse processo? Eu vou ver inteligência não somente por ele ser um melhor aluno, porque a tendência que melhor aluno tem um nível maior de inteligência, mas a característica que eu vou ver isso é que ele termina rápido as provas, ele consegue ter um grau de sucesso, ele não precisa estudar tanto, embora ele goste, etc, etc. Eu tenho um resultado psicológico, eu tenho um plano vital, eu tenho características sintomáticas, eu tenho uma história clínica e eu tenho inevitavelmente uma queixa. Então, como eu estou organizando isso, eu vou tomar referência, vou tomar inferências, certo? Então, não é o diagnóstico, é como eu mexo com essas informações e torno elas, digamos assim, relacionáveis. Então, eu posso fazer isso a partir de um cenário de 4 níveis. Um nível mínimo de inferência é aquilo que menos eu preciso alocar para o entendimento do caso. Ou seja, se eu tenho lá dados apontados, tanto pelo cliente, quanto seus familiares ou outras pessoas, né, eu tenho uma definição de quase fato. Ele estava dirigindo e quando ele estava dirigindo, o carro estourou o pneu esquerdo dianteiro e capotou. Então, a causa do incidente foi essa, ok? Isso eu não vou inferir a partir do que ele me disse, o que ele lembra. Eu tenho dados que são de depoimentos jurídicos, que são de processo, que pode ser da anamnese, etc. Então, esses dados exigem menos da minha, digamos, capacidade de organizá-los, porque eles estão organizados de acordo com o entendimento do mundo e dos fatos já definidos. Por outro lado, eu posso também caracterizar por meio de dados que eu generalizo em categorias mais ou menos distintas. Eu posso pensar como é o comportamento adaptativo de uma criança com um transtorno invasivo do desenvolvimento, pensando nas dificuldades que ela tem no seu desenvolvimento, nas dificuldades da alimentação, nas dificuldades das relações interpessoais, nas dificuldades do processo de escolarização, etc. Cada tópico desses é uma categoria. É como se eu colocasse os dados descritivos nessas categorias.
o tópico das relações interpessoais, o tópico das relações escolares, certo? Então eu vou colocando isso numa classificação minha. Aquele comportamento eu classifico como escolar, aquele comportamento eu classifico como alimentar, aquele eu classifico como vincular. Ao fazer isso, eu estou inferindo que aquele comportamento é assim. Legal? Não achei tão legal assim a resposta de vocês, mas você é otimista. Outra característica, terceiro ponto. Eu vou verificar esse comportamento manifesto dele e interpretar como sendo uma característica de algo interno do indivíduo. Vou dar um nome isso de traço psicológico, de manifestação intrapsíquica, de característica de personalidade, etc, etc, etc. Então vou dizer que, bom, esse indivíduo que gosta de detalhes e minúcias nas atividades tem um interesse por isso. Eu estou demonstrando uma motivação interna. O cabra pode não ter dito nada disso para mim, mas eu estou entendendo. Vocês estão entendendo? Tá, isso também é uma inferência, ótimo. Então é um nível 3 de inferência. E por fim, o nível 4 é quando nós organizamos um construto com uma característica, digamos assim, bastante fundamentada desse processo. Eu posso dizer que essas caracterizações de detalhe, de minúcias, de preferência por organização, por sistematização, nós chamamos de transtorno de personalidade obsessiva. Então eu estou pegando todas aquelas informações e alocando numa grande categoria. Se eu olho a grande categoria, parece que eu estou vendo os detalhes, minúcias e atividades, correto? Parece. Esse é um ponto importante. Quando a inferência chega num determinado nível, ela se torna, digamos assim, comum à representação, mas ela pode não ter a descrição no comportamento. Então eu posso ficar em dúvida se eu não encontrar esses informes. Quem trabalha com clínica vai entender que todo cliente com um certo, interesse por essas considerações, ele tem o seu canto bagunçado, para que ele possa reforçar o processo de organização indubitavelmente. Então eu estou fazendo uma leitura agora de inferência clínica. Saí dos dados daquilo que eu posso ver e fui dos dados que eu posso elaborar ou conjecturar. Eu crio um nível de abstração maior. Joia? Então, olha só, a gente saiu dos dados, da coleta, dos resultados dos instrumentos e vamos aqui pautando isso para fazer um grande finale, que é o nível de entendimento dos casos. Pois bem, como não há uma forma de você interpretar um caso, analisar um caso, qual seja a definição formal que prefiram, você vai ter que elaborar isso a partir de um conjunto de informações que cada vez mais agregue a totalidade dessas descrições. A isso nós chamamos um raciocínio clínico. Por quê? Porque ele converge a informação. Você tem um dado, você tem outro, você tem outro. Você não pode somente entender um ou outro dado, você tem que levar em todo o processo esse contexto. Então isso exige do psicólogo, né, uma característica muito maior de investimento temporal. Quanto mais tempo eu tenho com o cliente, melhor eu conheço o caso, não é verdade? Sim, é. Tá, obrigado. Tá. Mas vai lá. Então, o melhor psicólogo seria quem, nesse caso, para entender bem uma pessoa? Quem é o psicólogo que a gente não conseguiria mentir, não conseguiria enganar, não conseguiria, pelo menos, ter reconhecido o nosso comportamento, né, nisso? Mainha. Vocês não enganam mamãe. Por quê? Porque ela passou um tempão, antes de vocês irem para o mundo, ela já conhecia vocês, já reconhecia sinais, já conseguia entender processos de adaptação, de desadaptação, onde tem mais facilidade, onde tem menos facilidade. Quando está dizendo alguma coisa que não é de todo verdadeira, então ela vai conseguir, por comparações,
acompanhar vocês num processo de comportamento. Se nós tivéssemos essa disponibilidade para com o cliente, com certeza ajudaríamos muito. Mas nós temos um tempo muito curto nesse processo. E é um processo que pode chegar até 20 sessões. Então, 20 encontros para conhecer alguém é um tempo bastante restrito, se comparado ao ideal de manhinha, né? Então, vai lá. O processo inferencial, ele tem limitações, ou seja, se eu vou tomar um resultado como sendo importante ou necessário, eu preciso saber quais são os limites desse entendimento de resultado no instrumento. Aquilo que se chama de especificidade e sensibilidade do instrumento. Ele me dá informações sobre falso positivo e falso negativo. Quando esse resultado pode dizer que isso é um transtorno de personalidade obsessiva. E quando esse resultado está associado a um aspecto que imita ou parece, embora não seja, um transtorno de personalidade obsessiva. Então eu preciso ter um instrumento com níveis de especificidade bastante definidos. Se eu não tenho isso, eu vou ter que investir muito mais tempo em coletar esses dados e comparar esses dados para checar o meu instrumento. Um erro muito comum quando se inicia processo avaliativo é tomar o resultado do instrumento como sendo o comportamento. E aqui está uma limitação, que depois a gente vai ver nesse contexto jurídico. Então vejam, atualmente nós temos só 167 testes com parecer favorável no SATEPS, no Conselho Federal de Psicologia, dados de ontem. Pois bem, 167 instrumentos parece bastante para a gente conhecer, enfim. Mas tem países com mais de 4.500. Então você tem que tomar decisões sobre ele diferentemente, qual que vai usar, como você vai usar, que normas vai usar, etc. E como nós vamos saber disso? Todo o período de tempo de atualização nós temos que voltar ao processo de SATEPS. Então, se há alguma forma, digamos, de metodológica de trabalhar com avaliação, eu sugiro, uma vez a cada 4 meses você abre a página do SATEPS e dá uma olhadinha se tem alguma coisa nova, o que apareceu de novo, qual é a área que apareceu, etc. Então você pode marcar as áreas ali embaixo e ele apresentar resultados. Mas não basta ter instrumento, nós precisamos ter normas para eles. Alguns instrumentos foram criados no interior de uma região, o Rio Grande do Sul ou mesmo São Paulo, e isso não quer dizer que eles se aplicam a outras áreas. E se nós vamos levar isso a um contexto do tipo jurídico, do dia a dia, vamos ver o seguinte, as comissões técnicas que têm que fazer processos avaliativos sobre progressão de pena precisam se valer de instrumentos, de dados, precisam se valer de informações psicológicas. Mas como fazer o uso de um instrumento psicológico numa unidade prisional, se está faltando dinheiro, não tem sala nem sequer para fazer a entrevista, mas ainda assim o nosso cliente lá, ele não tem escolarização de 1º grau completo. Então eu não tenho um instrumento compatível para isso. A grande maioria dos instrumentos acabam sendo para nível superior. Por quê? Porque eles foram feitos com pessoas de verdade, que foram feitos com pessoas que não são de verdade, as normas, com estudantes de psicologia. Não são pessoas de verdade. Leem muito mais, trabalham muito menos, têm um nível social diferenciado. Elas não são. Um autor chamado Sears disse isso na década de 80, que a psicologia, né, no mundo tinha que tomar cuidado, porque afinal de contas os resultados eram baseados nos WERDs. Ocidentais, né, muito mais pesquisa nos países ocidentais, escolarizados, ricos e que tinham uma classe média, digamos, e que não trabalhavam e tinham uma classe média. Ou seja, não é a boa parte das pessoas do planeta. Então, esses entendimentos que nós fazemos precisam ser, digamos assim, contextualizados melhor. Níveis de escolarização são superiores à média nacional dos resultados dos instrumentos. E a isso eu tenho um problema. Então, se eu vou fazer um teste de atenção concentrada, eu vou ter que levar em consideração o quê? A capacidade do sujeito em reconhecer o símbolo, a característica visiomotora do estímulo, certo? Mas também a motricidade fina. Pegar uma caneta e segurar uma caneta leva décadas para que a gente consiga fazer esse movimento aqui.
o mais preciso, fino e menos e mais econômico na energia. Então, assim eu consigo escrever horas a fio, certo? Mas para isso eu preciso ter décadas de escolaridade. Lembra das crianças que chegam na escola, pegam o hidrocor, fazem aquela garatuja, sabe? A folha toda, a classe toda, a professora toda, enfim. Aí, gradativamente vão coordenando isso. Se eu vou administrar para uma pessoa que não tem escolarização e que principalmente não tem essa função desenvolvida de psicomotricidade, eu posso estar avaliando algo que não é atenção concentrada. Então, há casos que eu não vou me valer de um teste de atenção concentrada para avaliar a atenção concentrada, porque não existe um instrumento específico para aquela necessidade da pessoa. Lembram o módulo 2 do Maná? Eu tenho que saber as habilidades do meu avaliando. O que ele precisa ter para fazer a avaliação? Então, nesse caso, como é que eu posso fazer para avaliar a atenção concentrada sem usar um teste de atenção concentrada? Jogos. Posso usar jogo. Mas uma entrevista com adulto, que o cara também não conhece o jogo. É entrevista. Se você está conduzindo uma entrevista, a pessoa compartilha contigo a temática, persevera contigo o conteúdo, se mantém relativo ao assunto, te antecipa em algumas vezes tuas perguntas, eu posso inferir que o nível atencional dela está compatível ao grupo normativo ou ao grupo com as características socioescolares que ela está, não é verdade? Então eu posso fazer níveis de inferência. Lógico, eu tenho limitações, mas não seriam maiores do que as limitações de uso de um instrumento para quem não tem indicação. Legal? Eu tenho que me valer também de critérios demográficos, das características normativas, e, logicamente, eu tenho que, como maior desafio, a ausência de estudos de follow-up, ou seja, de características de reavaliação. Eu avaliei pessoas com nível de atenção, daí a 6 meses eu vou ver de novo essas pessoas, elas mantêm o mesmo nível de atenção. Então eu estou vendo uma constância do estímulo. Quando eu não tenho isso, eu fico só refém do momento. Nesse momento, avaliação, aqui e agora eu vi isso. Legal? Para estender poder de generalização e de preditividade, eu fico limitado. Será que essa pessoa tem condições de viver na sociedade sem recorrer à violência de novo? Como é que eu vou responder isso assim? Sem estudos de follow-up. E aí nós temos desafios. O trabalho do psicólogo na psicologia jurídica atinge uma ampla gama de necessidades. Desde a adoção, desde a violência infantil, da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, dos processos de restrição de parentalidade, das características de progressão de pena, do depoimento especial, etc. Então, seja como for, eu tenho, além dessa diversidade, um baixo número de profissionais, ausência de recursos técnicos, a maioria dos profissionais nos TJs não tem condições instrumentais de atender pessoas. Eu não sei se aqui, mas certamente, cidades pequenas, psicólogos que trabalham em outros serviços do tipo prefeitura, governo de estados, recebem com muita frequência uma ordem judicial dizendo que tem que fazer uma avaliação psicológica de uma criança com 30 dias, porque senão infringe o artigo, sabe? Então se sentem coagidos. Então, esse é um aspecto de desafio. Mas, por outro lado, temos desafios do tipo. Daqui a 2 anos, estima-se que somente registrados, sem contar os que estavam e saíram e vão entrar, enfim, 400 mil psicólogos estarão registrados no país. 400 mil. Temos vários cursos de psicologia, temos uma quantidade grande de profissionais sendo colocados no mercado. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Por quê? Porque de um jeito ou de outro, a sociedade se beneficia com a escolarização dos seus integrantes. No mínimo, mesmo não querendo, indiretamente, nós tornamos as pessoas mais felizes. Estamos sendo sorridentes, certo? Pois bem,
mas seremos 400 mil, infelizmente alocados naquele famoso eixo do Atlântico. Todo mundo nas capitais, todo mundo trabalhando especificamente, né, em grandes cidades, e as poucas e pequenas cidades do interior, como aqui, né, ainda estão começando a ter cursos com mais frequência. Por outro lado, nós temos cada vez mais a informatização de propostas de instrumentos. Se vocês olharem o cenário internacional, vão ver que lá se investe na construção de instrumentos informatizados, para que não tenha essa coisa do papel e lápis, da limitação, enfim. Por quê? Porque a escolarização é muito maior nesses países. A capacidade cognitiva, a organização das pessoas, o acesso é diferente. Aqui nós temos um ponto ainda a considerar. Estamos mudando também a internacionalização do nosso mercado de trabalho. Muito embora isso não tenha havido com modificações perceptíveis, mas as editoras são predominantemente internacionais e vão trazer seus materiais predominantemente internacionais. Exigências cada vez mais diversificadas da atuação do profissional. Então, se pede para o profissional hoje fazer avaliação para um nível de cirurgia, se pede um profissional hoje para poder fazer uma tomada de decisão num hospital em um único encontro, se pede para que faça uma avaliação para cirurgia bariátrica em um único encontro, né? Então, essas exigências, do lado social, eu vou entendê-las. Por quê? Porque as pessoas não podem esperar. Porque o tempo, sabe, o atendimento médico é escasso, é restrito, se tiver, facilita a vida dela. Mas, por outro lado, do ponto de vista profissional, isso é uma banalização da psicologia. Porque nós não olhamos as pessoas como se fossem bolas de cristais ou runas. Não fazemos esse exercício especulativo. E sabemos que a médio e longo prazo, esse tipo de comportamento enfraquece a base sólida científica da ciência psicológica. Logicamente, o desafio vai estar naquilo que nós podemos chamar de formação continuada em psicologia, a necessidade de formação continuada. E isso para qualquer nível, né? Um curso de extensão, um curso de especialização, um curso de mestrado, isso vai fazer com que o indivíduo consiga ler mais evidências atuais da ciência psicológica. Isso é importante. Mas tem um cenário pouco discutido na característica profissional do psicólogo e também, não só na avaliação, mas na característica profissional do psicólogo. Define-se, por exemplo, que a formação começa nos bancos escolares, a formação profissional. Durante muito tempo a gente viu isso, minha formação profissional, o problema da formação do psicólogo no Brasil está na escola, está na universidade. Não. Quando você faz um curso de psicologia, você só fez um curso. Se você não quiser entregar o diploma para o conselho e pedir uma inscrição, você não vai ser profissional de psicologia. Você é uma pessoa com curso de psicologia. Pronto. É uma pessoa com curso de psicologia. Legal? Legal. Agora, o fato de você ser profissional de psicologia não basta tão somente pagar o conselho. Pagar o conselho não te garante ser um profissional, te garante o exercício, mas profissional você o é se professa atividade. E professar atividade significa ter a busca da experiência, um critério de desenvolvimento proposto pelo próprio indivíduo. Antigamente se imaginava que você era fruto daquilo que fizeram com você, a faculdade, o cenário de onde você trabalhou, enfim. Hoje não. Hoje, o profissional é responsável pelo seu processo de formação continuada. Então, se vocês estão aqui de manhã, na sexta-feira, com esse calorão, né, escutando um cabra que vem falar sobre outras características da profissão, é porque vocês têm interesse no desenvolvimento profissional. Porque vocês, a maioria pode ser aluno, mas tem profissionais. E eles estão vindo aqui com um interesse. Ele é diversificado, o tema pode ser comum, mas dá um start diversificado ao processo. Logicamente, nós precisamos começar a assumir as rédeas desse aspecto, do tipo, nós não temos planejamento de estrutura de formação continuada em psicologia. O que eu quero ser enquanto profissional psicólogo? Eu quero ter um curso de especialização, eu quero ter um mestrado, eu quero ter um doutorado, mas o que eu quero ser? Então, tendo isso como objetivo, eu começo a construir a minha carreira. Em outros países, a gente constrói a carreira. Você tem um objetivo, você quer, sei lá, participar do Conselho Federal de Psicologia, esse é o objetivo.
Então você reversamente, numa lógica reversa, você vai começar a organizar as suas metas. Então você atinge esse objetivo. Profissionalmente, nos falta isso ainda na ciência, na profissão de psicólogo no Brasil, embora tenhamos uma ciência forte. Logicamente, eu preciso criar parâmetros que podem tomar tanto os aspectos internos meus, quanto os aspectos externos do ambiente do trabalho do psicólogo. E a isso, na psicologia jurídica, cada vez mais é exigido. Não basta ser psicólogo, você tem que ser competente. Não basta ser competente, você precisa demonstrar a competência. Não basta demonstrar a competência, você precisa certificar a competência. Então, cada vez mais, as instituições científicas estão tomando um papel fundamental. Só para citar algumas, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar já fazem certificação de profissionais. Nós, na BPJ, estamos implementando essa ideia para, num processo de médio prazo, também fazer. Porque o psicólogo é muito solicitado em processos tanto periciais quanto de assistente técnico. E para evitar que ele se exponha num contexto, digamos assim, aguerrido, de disputa, né, ou que fique expressivamente exposto pela mídia, né, nós precisamos nos precaver e nós precisamos ter uma atitude um pouco mais dirigida. Se eu pudesse falar de fronteiras de médio e longo prazo, eu estou falando disso de 10 anos, eu citei alguns aspectos que a gente veio ao longo do trabalho nessas últimas décadas observando. Primeiro, habilidades. Nossa necessidade cada vez maior das técnicas de observação e de entrevista. Se abrimos um informe psicológico, um laudo de um processo ou mesmo uma peça jurídica, nós vamos verificar lá procedimentos, 2 pontos. Teste de inteligência, teste de atenção, teste de personalidade. Então, o procedimento usado pelo psicólogo foi a aplicação de testes. Não tem técnicas de observação que são diferentes de uma criança em um trabalho ludodiagnóstico, que são diferentes na anamnese, que é diferente na intervenção com a mãe, que é diferente no contato com o pai, etc. Técnicas de entrevista, técnicas de observação foram desempoderadas do trabalho do psicólogo. E é isso que nós precisamos desenvolver. Pensem num cenário de 5, 10 anos. Por que isso? Porque o depoimento especial, hoje que tem uma certa disputa aqui no país, ele, no cenário internacional, ele é aceito. O profissional é um profissional psicólogo altamente competente para trabalhar com um depoimento especial. Mas como eu vou trabalhar com depoimento especial se eu tenho que aprender uma nova técnica? Ou se eu quero usar aquela técnica? Eu preciso empoderar-me, tecnicamente falando. Eu preciso também fazer um processo de construto psicológico na atualização deles. Sabe? Algo que, digamos, no meio acadêmico é mais fácil. Você pega uma tese de doutorado sobre inteligência, o candidato a doutorado precisou fazer uma revisão exaustiva desses construtos, dos conceitos. Então, se você ler uma tese de doutorado sobre inteligência, você tem uma atualização do construto psicológico inteligência. Se você ler uma tese sobre funções neuropsicológicas, você já está olhando funções executivas. Quer dizer, você consegue ter esses dados. Não precisa gastar nada. É só acessar banco de teses da CAPES. E aí você escolhe lá uma tese de uma grande universidade, lógico, e vai ver um trabalho de um aluno de excelência. Por outro lado, eu preciso olhar a psicologia não mais só pelas ideias de construto, mas pelas ideias de evidência. Psicologia baseada em evidência no Brasil, aqui surgiu a partir do final de 1990. Temos os primeiros trabalhos de 2003, 2005 em São Paulo. Mas, em geral, pouca gente conhece psicologia baseada em evidência. Ou seja, o que funciona para intervenção em controle ou de manejo de encoprese em crianças pequenas? Já tem isso definido. Então, nós precisamos olhar essas coisas e não arriscar novamente, mas olhar bases técnico-científicas de excelência. Nós não temos nenhum cenário daquilo que foi chamado de boas práticas profissionais. Num contexto internacional, tem
guias, guidelines, só de como o psicólogo pode trabalhar num processo seletivo, num processo jurídico. Por quê? Essas referências, esses guias foram baseados em estudos quanto às evidências. Então, aqui no Brasil, cada um escolhe as coisas de acordo com a sua base teórica e não com o dado de evidência científica. Isso fragiliza, de certa maneira, o trabalho a médio e longo prazo. E, logicamente, nós vamos ter que pensar em propostas integrativas num cenário geopolítico, do tipo, a Europa já vem fazendo há décadas, né, um processo de universalização, de homogeneidade profissional, enfim. Então, você pode fazer um curso de psicologia começando na Espanha, seguindo na Itália, depois para a Suécia e depois concluir ele em Portugal, porque são, digamos, comuns. Já tem as definições daquilo que se esperaria. Já se tem os primeiros acertos, e eu participei de alguns deles, no cenário do Mercosul, em relação a trabalho do profissional. Então, onde um profissional argentino pode atuar, em que contexto, que características aqui no Brasil. Isso está se começando a desenvolver regras. Logicamente, num cenário de 10 anos, qualquer psicólogo, num contexto latino-americano, vai poder transitar. E aí vai exigir, por parte dos profissionais, um outro tipo de desafio no que diz respeito ao processo de entender psicologia e avaliação psicológica.